Olá. Continuando a falar sobre percepções, pressupostos e percepções dentro de um tema maior de apontamentos sobre cosmovisão reformada, eu terminei o último vídeo dizendo que não existe neutralidade existencial, porque de fato não há neutralidade ontológica. Bom, continuemos agora. Só existe possibilidade de conhecimento porque, entre outras coisas, antes de nós percebermos, há um objeto referente que, por existir, possibilita o conhecer. Ou seja, as coisas não são o que são porque nós percebemos. Elas são o que são porque são. A nossa percepção vai influenciar a nossa maneira de ver a realidade a partir daí, mas não altera a coisa percebida. Então, deste modo, o ser antecede ao conhecer. A essência precede a experiência. E esta modela a nossa cosmovisão. Fazer uma inversão aqui seria algo avassalador para a nossa forma de conhecer, ou para a nossa epistemologia, e, consequentemente, para a nossa praxis, para a nossa prática, para a nossa vida. Nós somos, em muitos sentidos, parte de um produto cultural, filhos de uma geração, com uma série de valores que determinam, em grande parte, as nossas pré-compreensões. Voltamos à questão das nossas pré-compreensões. Muito do que percebemos e vemos tem a ver com vários fatores que eu já tratei aqui no vídeo anterior, e o fato de vivermos hoje, no século XXI, com a idade que temos, e isso determina uma série de compreensões, que isso não é algo fechado, mas favorece um tipo de visão. Nós não podemos ter a pretensão de nos colocar sobre a história como se dela não fizéssemos parte de forma determinada e determinante, porque nós recebemos influência e exercemos influência nessa história. Somente Deus desfruta dessa condição de estar acima da história, e permito usar essa expressão, não que seja um Deus ausente, é um Deus presente, mas é um Deus que não é influenciado pela história, não é dirigido pelas circunstâncias. E é justamente por isso que ele é Deus. Valendo-me de uma figura de Aristóteles, essa pista que me deu, que me conduziu a ela, foi o Moller. Ele faz uma aplicação interessante e elucidativa. Ele escreve e nos diz o seguinte: a última criatura a quem você deveria perguntar como é se sentir molhado é um peixe, porque ele não faz ideia de que esteja molhado. Uma vez que nunca esteve seco, ele não tem um ponto de referência. Assim somos nós, quando se trata de cultura. Somos como peixes no sentido de que não temos sequer a capacidade de reconhecer onde a nossa cultura nos influencia. Desde a época em que estávamos no berço, a cultura tem formado nossas esperanças, perspectivas e sistemas de significado e interpretação, e até mesmo nossos instrumentos intelectuais. Essa figura eu uso de forma recorrente, que eu acho magnífica. O peixe não tem consciência de que esteja molhado. Então, nós não percebemos que aquilo que nós percebemos que é tão natural é porque nós fomos formados desta maneira. E talvez seja preciso que alguém nos desperte para isso. E é por isso também que o contato com outras culturas, e eu não estou discutindo se são mais evoluídas ou menos evoluídas, não estou entrando nisso agora, não me interessa agora, mas a visão do outro muitas vezes aclara melhor quem nós somos, E nós podemos aprender com o outro, e o outro também certamente aprende conosco. Portanto, a realidade se mostra a nós com contornos próprios, delineados, não simplesmente pelo que ela é, mas também pelos nossos olhos, que enxergam e pinçam fragmentos desta realidade, conferindo-lhes novas configurações,
com cores mais ou menos vivas, atribuindo-lhes valores, muitas vezes, bastante distintos dos reais. Isso é uma coisa extremamente comum e natural. Eu apenas ilustro aqui a má vontade. Má vontade. Se você estiver com má vontade com alguém, todas as coisas que você ouvir, todas as ações do outro, você tenderá a olhar pelo pior viés possível. E talvez até você acerte de quando em quando, mas você acertou não porque queria acertar, porque você tem má vontade. E quando você tem boa vontade também, as coisas podem ser muito absurdas, mas você tende a olhar com uma certa predisposição a ver o que é positivo. Isso eu observo numa roda de conversa ou numa lista que você possa fazer parte, quando uma linha dada é uma linha de tolerância, de perdão, etc., as pessoas tendem a caminhar por isso, etc. E o tipo de raciocínio é esse. Se o tom que foi dado encontrou apoio primitivo, né, logo de início, encontrou apoio na visão mais de uma censura, de uma admoestação, a tendência é seguir este caminho. É muito curioso como é que nós somos guiados e guiamos por certas trilhas que nem sempre nós temos clareza quanto a isso. Mas, voltando ao ponto, a questão é muito mais complexa. Nós estamos dizendo que a realidade se mostra a nós com contornos próprios, delineados não simplesmente pelo que ela é, mas pelos nossos olhos que enxergam e pinçam determinados aspectos dessa realidade, conferindo-lhes novas configurações. Nós damos um peso maior, né? E nossa conversa costuma ser assim. Quando alguém fala, ó, fulano é um bom sujeito, eu gosto dele, etc. Aí você fica esperando mais. Ou, ao contrário, as pessoas podem falar, olha, fulano tem algumas deficiências, algumas limitações, etc. Porém, ele é uma pessoa muito boa nisso, naquilo outro. E, às vezes, o nosso discurso é o mesmo, apenas a configuração que é diferente. Nós podemos dizer as mesmas coisas da mesma pessoa, só que com um tom depreciativo ou não, de acordo com o que eu pensei e enfatizei em minha fala. Então, continuando a minha linha de raciocínio, estas escolhas e interpretações passam por condicionantes culturais, que eu já falei de certa forma, obviamente, entre outros tão naturais a nós, que já nem sequer os discernimos, e por isso não o definimos, visto que nem sequer são percebidos. Ou seja, se eu não discerno, eu não percebo, então eu não tenho que definir nada, porque eu não vejo nada carente de definição. Muitas vezes, o conceito antecede ao fato, e por isso mesmo enxergamos o fato a partir do conceito. E quando nós enxergamos o fato a partir do conceito, o fato não tem mais chance. Coitado do fato. Se o conceito for diferente, ele não tem saída. Nesses casos, a visão que temos deixou de ser uma visão para receber o status de paradigma ou, se quiserem, de realidade. É nesse aspecto que o preconceito, que não é mal em si, eu talvez um dia fale sobre isso na questão da arte, mas nesse sentido é que o preconceito é terrível, porque você pode já inibir a possibilidade de chegar a uma conclusão mais real do fato, porque você tem preconceitos já muito bem elaborados e estabelecidos. Por isso, então, digo eu, é necessário uma dose de ceticismo. Voltamos à figura do peixe, que não sabe que esteja molhado. É preciso ter cautela na avaliação das coisas, não receber tudo como verdade absoluta. É preciso uma dose, eu insisto nisso, de ceticismo, de dúvida. Não duvidar pelo duvidar.
A dúvida nunca é boa quando é um fim em si mesma, mas uma dúvida metódica a fim de que possamos ter uma compreensão mais clara da realidade. Eu quero continuar falando sobre isso e aplicando ao teólogo de forma muito especial, mas isso é um outro vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.